Estende a mão para Ele aqui, vamos orar ao Senhor. Pai, te damos graças por esse momento de adoração através das ofertas e dízimos. E aqui apresentamos teu filho nessa manhã, o teu servo, que se dispôs a compartilhar conosco, a tua igreja, a tua palavra. Abençoa a sua casa, o seu casamento, a sua família. Fique com ele. Fala conosco através do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, glória a Deus. Quero pedir para quem está lá na sonoplastia, né, se puder, se tiver condições, de colocar um fundo baixinho. Amém. É um galo cantando aí, né? É para acordar mesmo, pessoal. Aleluia. A gente quando pega férias na empresa e quando volta, né? Parece que até engrenar demora um pouco, né? A gente vem de uma rotina, acordar mais tarde, né? E dormir um pouco mais tarde. E quando a gente volta, a gente, como diz, começa a cair numa realidade, né? Onde os dias são bem corridos, né? Vem as responsabilidades e infelizmente muitos que saem de férias, né? As festas final de ano, né? Vão visitar parentes. Infelizmente muitos se perdem, muitos não voltam, muitos ficam maravilhados, acabam se perdendo. Depois, né, para começar a construir tudo de volta, é trabalhoso. E hoje a gente vai falar sobre Asaf. Amém. Isso, me ajuda com o retorno aqui, para poder ouvir minha voz. Nós vamos falar sobre Asaf. Asaf, ele foi um levita na casa do Senhor. Asaf era filho de Baraquias, filho de Levi, da tribo de Levi. Asaf, ele foi também um salmista. 3 salmos, o Salmo 50, o Salmo 73, se você já quiser abrindo, o Salmo 73 e o Salmo 83 foi atribuído a Asaf. Hoje você vai abrir o Salmo 73. Asaf, ele foi escolhido por Davi como o líder principal para fazer adoração na transposição da Arca da Aliança, onde representava a presença de Deus, na casa de Obed-Edom, até Jerusalém. Asaf foi um dos líderes quando o templo de Salomão, filho de Davi, foi inaugurado. Asaf estava presente. Por que eu estou falando esses atributos de Asaf? Asaf, como um levita, ele nasceu dentro da igreja. Ele cresceu dentro da igreja. Os levitas foram uma tribo, um povo separado para os cuidados do templo, para levar a igreja à adoração, para carregar a Arca da Aliança. Então, quando nós vamos ler e ver o que Asaf passa, começa a pensar, mas como? Desde pequenininho, nascendo ali dentro da igreja, naquele ambiente, um dos líderes da adoração, quando a Arca da Aliança chega a Jerusalém, Davi fala assim: olha, tu é responsável
por ter pessoas adorando e louvando diariamente. Ou seja, ele conhecia, ele tinha familiaridade com a igreja, porque desde pequeno já nasceu com esse propósito. Mas mesmo assim, Asaf, ele quase se desvia quando ele começa a olhar para fora. Então não importa se é pastor, se é líder, se tem ministério, se não tem ministério, se é membro, se está há 10, 20, 30 anos, não importa. Se nós não estivermos na presença de Jesus, nós podemos se desviar, nós podemos nos perder na caminhada. Deixa eu falar algo para você. Eu vi uma história que vai se encaixar. 4 cegos de nascença, nunca viram nada. Resolveram ir ao zoológico, visitar. Quem já foi em zoológico aqui? Amém? Muitos animais. E chega lá o guia, tem o guia no zoológico, aqueles 4 cegos de nascença, e apresenta para ele ali um elefante. O primeiro cego de nascença vai lá e coloca a mão na cauda do elefante e diz: olha, parece com uma corda grande. O segundo cego de nascença, ele vai lá e abraça a pata do elefante e fala: é como uma árvore grande. O terceiro cego, ele vai lá e encosta do lado do elefante e diz: parece uma parede grande. E o último cego, ele vai lá e pega na tromba do elefante e diz: parece com uma cobra. Cada um aqui tem um ponto de vista. Cada um aqui enxerga uma parte, mas ninguém define o que é o elefante, porque tem uma visão equivocada. E muitas vezes dentro da igreja nós temos uma visão equivocada daquilo que Deus quer nos revelar. Ali cada um enxergava de uma parte, mas ninguém conseguia ver o todo. E tinha uma visão precipitada do que aquilo que era. Porque claro, era cegos de nascença. Mas muitas vezes, nós dentro da igreja, o Senhor aqui falando, nós temos uma revelação errada, equivocada, daquilo que Deus quer para a nossa vida. Como diz, toda moeda tem os dois lados. Toda moeda tem os dois lados, amado. Vamos ler no versículo 1. Salmo 73, versículo 1, diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Vamos versículo por versículo, tá, amado? Eu gostaria assim, ler o versículo 1 e você olhar para mim. Então você vai continuar lendo, talvez não atente o que eu estou falando, tá? Então 1 ele diz assim, verdadeiramente Deus é bom. Por quê? Porque era um levita, ele nasceu, ele cresceu dentro da igreja escutando que Deus é bom. Ele nasceu crescendo falando que Deus é justo. Ele sabia disso. Ele fala: Deus é bom para os limpos de coração. Ele conhecia, ele sabia. Mas olha o versículo 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Quanto a mim, porém, quase me desviei, quase escorreguei, quase atropecei e caí. Vamos saber por quê? Pois eu
invejava, versículo 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Asaf aqui, ele começa a olhar para fora. Asaf, ele começa a tirar os seus olhares de Cristo e começa a olhar para o mundo, e começa a olhar para o ímpio, que está prosperando, que está dando certo. Nós vamos falar de três áreas que Asaf olha lá e começa a ficar indignado, e começa a entrar em conflito, e começa a ficar triste. Ele olha para o ímpio na área da saúde, na área financeira, que diz que tudo prospera. Olha na área do trabalho, que diz que não tem canseira. Olha ali no 4 o que diz. Vamos lá, primeiro, com a saúde. Saúde dos ímpios, olha só, versículo 4. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio. No meu é nédio, que significa reluzente, brilhoso. Então vamos ficar com esse aí, ó. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Então Asaf, ele tem essa visão equivocada, que para o ímpio, que está prosperando, que tudo vai bem, ele não fica doente, né? Parece, o rico não tem doença, não pega piolho, não tem olho de peixe, isso aí é só para, né? E ele começa a olhar, mas como? A saúde dele sempre está boa, eles nunca ficam doentes. A gente, quando vê às vezes pessoas servindo ao Senhor com doenças terminais, e ele começa a questionar isso, ele começa a entrar em conflito. Por que para eles a saúde é tão boa? Se fazem coisas erradas, não adoram a Deus. Homens maus têm a saúde perfeita, enquanto homens de Deus têm doenças terríveis. Olha o versículo 5, falando do trabalho agora. Não partilham, versículo 5, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Olha só, parece que só nós que temos que trabalhar numa linha de produção, acordar 4 horas da manhã, né? O rico nunca pegou numa enxada, nunca carpinou, nunca acordou cedo, nunca foi para a labuta. Esses magnatas vivem viajando, não trabalham, não colocam a mão na massa. Ele começa a questionar, porque é uma visão equivocada que ele está tendo. Nós vamos entender no decorrer o fim do ímpio. Tem os melhores cargos, viagens e restaurantes. Parece que tudo que é de bom é para ele. Ele entra em conflito porque Deus é bom, ele aprendeu isso desde pequeno, Deus é justo. E muitas vezes a gente começa a ficar, isso pode vir na nossa cabeça, por que o vizinho prospera? Nós vamos falar sobre prosperidade depois. Por que tudo dá certo? Festa todo final de semana, e eu aqui trabalhando, suando. Não fica doente? É só festa, é só viagem, e eu aqui na labuta. Poxa, Deus, não está me vendo aqui? Muitas vezes pode passar esse questionamento. Por isso que nós precisamos permanecer, como foi falado, na presença do Senhor. Asaf aqui não era um visitante, não era um membro de Santa Ceia, era alguém que nasceu dentro da igreja, mas nem por isso, pelo momento, ele não veio a mente dele e começou a questionar com Deus, por que lá dá tudo certo e para nós as coisas são tão difíceis. Vamos para o 12 agora, versículo 12. E prospero no mundo, aumentando as suas riquezas.
Tudo que eles faz prospera, aumenta as suas riquezas. Estão fazendo errado, estão prosperando. Asaf, ele se perturba com isso. Como é que os perversos conseguem isso? Aumentando as suas riquezas. Deixa eu abrir um parênteses aqui, amado. Gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar. Deus, na soberania dele, presta atenção, Deus, na soberania dele, vai ter situações que ele vai fazer assim, estou tocando no coração de uma pessoa para ir lá abençoar aquela outra, que ela está tendo uma necessidade, e eu sou pai, amém? Deus é pai, glória a Deus. Ele usa aquela pessoa para abençoar ela. Mas tem pessoas que Deus vai falar assim: olha, tu tem uma necessidade, né? Qual é a tua necessidade? Eu estou desempregado. O que eu preciso? Tirar a bunda da cadeira e procurar emprego. Tirar a bunda da cadeira e procurar emprego. Que nós não podemos ficar sentados, porque o ano começou. E tem pessoas que ainda estão sentados esperando, sabe? Cair algo do céu assim para começar a se acordar e fazer alguma coisa. Isso aqui está sendo ao vivo, né? Lá na live. Você que sentou aí, agora com você, que sentou aí, que está ouvindo, essa palavra é para você. Você que vai ver uma outra hora, essa ministração que vai ficar gravada, que você sentar lá, essa ministração é para você. Porque depois eu vou falar mais sobre isso. Então, o ano já começou e as pessoas ainda estão esperando cair algo do céu, enquanto o Senhor está falando: levanta, filho, levanta. A pastora Silvana queria fazer faculdade, mas se ela ficasse: mas eu não tenho notebook, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, então eu não vou fazer, então não vai desfrutar, porque não vai se formar. A pessoa quer estudar: eu quero ser um médico, então vai estudar, vai fazer faculdade. Eu quero ser um advogado, vai estudar. O diploma não cai do céu. O diploma não cai do céu. A gente precisa ter essa proatividade dentro de um propósito de Deus. Amém? Porque muitas vezes o Senhor vai colocar nas tuas mãos, mas muitas vezes Ele vai fazer com que você dê o primeiro passo para andar por fé, porque senão a gente sempre vai ficar esperando, e o ano vai passando, e começa janeiro, fevereiro, março, abril, daqui a pouco é meio do ano e não fez nada, não entrou no ministério, não serviu na porta, não serviu nas crianças, sabe? Falando de ministério, está ali esperando ainda um anjo descer do céu e entregar um convite. Mas a presença do Espírito Santo já está falando. Tudo que fazem prospero. Vou falar outra coisa para você. Ali, eu não vou ler versículo por versículo, mas ali do versículo 6 em diante, ele começa a falar sobre o ímpio. Aí ele olha para o ímpio, literalmente, né? São soberbo, cinge como um colar, sua soberba, são violentos, dos olhos saltam-lhe a gordura, come do bom e do melhor, né? Do coração brotam fantasias, falam maliciosamente, a sua língua percorre por toda a terra, ou seja, né, eles difamam a Deus, eles sentam com os escarnecedores, falam
coisas maliciosas. Esse é o ímpio que o Asaf está falando, que está dando tudo certo. Olha só o versículo 13, amados. Versículo 13. Na verdade, olha só a conclusão que Asaf teve. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos da inocência. Concluindo tudo isso que Asaf está olhando para lá para fora, o mundo, para o ímpio. O ímpio é aquele que não tem comunhão com Deus, que está lá fora. Ele fala assim: é em vão ter nascido na igreja, fui nomeado líder para dar louvores aqui na Arca da Aliança. Quando estive lá na presença, na inauguração do Templo de Salomão, foi inútil, foi tudo inútil, porque olha lá para fora, olha a conclusão que ele tem: na verdade, em vão me purifiquei. Olha o pensamento que ele tem. Mas nós temos que cuidar, que muitas vezes esse pensamento entra para nós também. Poxa, estou aqui fazendo as coisas certas, estou dizimando, estou ofertando, estou vindo na casa do Senhor. Quando precisa de algo lá, eu estou lá para ajudar. Quando coloco alguma coisa no grupo ali, eu me prontifico. Parece que Deus não está vendo. Eu tenho feito tanta coisa, mas parece que Deus não olha para mim. Parece em vão tudo que eu estou fazendo. Vou falar algo para você, amado. Agora, em dezembro, teve a Mega Sena, certo? 5 camaradas ganhou. Deu mais de 100 milhões para cada um. Nem os 100 milhões que aquele camarada que recebeu, se a vida dele não for entregue a Cristo, se ele não aceitar o Senhor, ele vai passar a eternidade no inferno. Então esse ingresso da salvação eterna que você recebeu não tem preço. Não tem preço. Só que essa alegria, esse contentamento da salvação interna é esquecido muitas vezes pelos cristãos, que acham que vão viver a vida toda nessa terra e estão apegados às coisas dessa terra. Você não precisa abrir. 1 Pedro 1,16 diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 12,14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você está falando: sede santos, porque eu sou santo. Se santifique. Olha só, cada buraco que Asaf vai entrando, uma coisa está levando a outra. Versículo 14: pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Olha só, ele acha que isso ali é um castigo, ele não vive aquela vida que o ímpio vive, porque infelizmente se criou hoje em algumas igrejas que a prosperidade está atrelada a carro portado, casa na praia, que mais? Casa no sítio, ouro, prata. Então aqui ele tem uma visão assim: olha, está equivocado. Como pode? O importante não é o ser, o importante é o ter. Por isso que ele entra em confusão, por isso que Asaf entra em contradição. Ele começa a ter uma visão que o importante é ter, o ser fica em segundo, terceiro, quarto plano. E muitos infelizmente julgam a pessoa pelo carro que ela anda, pela casa que ela tem. Como foi falado, não quer dizer
tem uma casa, um carro, e que tem muito dinheiro, está sendo abençoado por Deus. No 16 ele fala assim, ó, quando tentei entender tudo isso, pareceu trabalhoso. Outra versão fala, fiquei perturbado. Mas glória a Deus, chega ao versículo 17. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus. Aleluia. Então entendi o fim deles. Mesmo, amado, presta atenção, Asaf, com esse pensamento equivocado, valorizando lá fora o ímpio, tendo esses questionamentos com Deus, que Deus não é bom, porque como é que pode, né? Mesmo Asaf passando por isso, ele não deixava de congregar, ele não deixava de estar no templo, ele não deixava de suas responsabilidades. Então deixa eu falar para você que está aí em casa, ou para alguns aqui que muitas vezes ouve. A gente está falando com uma pessoa, ela fala assim, olha, eu não vou para a igreja porque eu oro em casa. Eu vou falar para você, amado, até um período, isso é verdade, depois não pode mais, porque não tem como uma pessoa orar em casa, dobrar o joelho, fechar a porta do quarto, entrar na presença do Senhor, Deus não inquietar aquela pessoa a estar na comunhão, porque Deus não criou a pessoa para ficar sozinho, amém? Para se relacionar, para estar em comunhão, para estar em congregação. Então é mentira para quem fala que ora em casa, porque se verdadeiramente você dobrar o teu joelho e orar em casa, Deus vai te inquietar a estar num culto. Não tem como. Pode ser por um período, mas a presença do Senhor vai te encher e você vai querer estar em congregação. Então essa história que eu oro em casa, não está orando, que se estiver orando verdadeiramente, Deus vai tocar no coração. Outra coisa que eu quero, mas eu não vou para a igreja porque lá eu soube que o pastor fez coisa errada. Deixa eu perguntar para ti, tu nunca ouviu, para você que está em casa também, você nunca ouviu falar que um médico abusava das pessoas enquanto estava ali no exercício? Ouviu, né? Várias vezes. Você, quando fica doente, você não vai mais procurar nenhum médico? Porque aquele lá fez coisa errada? O advogado roubou um monte. Aí tu fala, não, advogado fez o que era errado. Aí quando você precisar de brigar algo na justiça, tu não vai procurar nenhum advogado? Olha, fui lá naquele posto, botei gasolina no carro, meu carro não anda, gasolina adulterada. Poxa, não vou botar mais lá eu não vou mais. Mas daí tu não vai procurar mais nenhum outro posto? Tu vai ficar com o teu carro com combustível vazio? Então é conversa fiada. Conversa fiada de quem fala que não vai na igreja porque A ou B ou C fez coisa errada. É porque não quer ter um compromisso. Não quer ter um compromisso verdadeiramente com o Senhor. Então fica dando desculpas, fica colocando coisas na frente para tentar se justificar. Mas eu digo, você está perdendo. Porque Deus tem o maior para você. Enquanto você fica murmurando, Deus tem mais para você. Talvez você está nos vendo de longe, de outra cidade, de outro estado, e gostaria de congregar aqui, e não pode pela distância, mas procura um lugar, um ministério que verdadeiramente prega a palavra e congregue. Porque deixa eu falar, uma parte do corpo, fora do corpo, não sobrevive por muito tempo. Pega um pedaço da mão e corta ele aqui, e deixa ele fora do teu corpo. Se tu não correr, botar ele no gelo, e imediatamente levar para o hospital para tentar reconstruir, ele perde. Não consegue permanecer muito tempo fora do corpo. Precisa estar junto com a congregação, porque as lutas vão vir.
Na Nova Zelândia, presta atenção, Nova Zelândia, um nadador profissional, Adam Walker, ele tinha um desafio de nadar 16 milhas, mais de 40 quilômetros, pensa, e de nadar eu entendo, né? Sabe que eu tenho, né? Esse aqui ele ia nadar 16 milhas, quase 40 quilômetros, lá no Estreito de Cook, falar meio inglês assim, né, para ficar bonito. E ele começou a nadar, né? Ele começa a ir nadar, é um desafio dele, né? Nadar essas 16 milhas. E quando ele percebe um monte de golfinho, olha só, um monte de golfinho começa a caminhar junto com ele, a fazer aquela maratona com ele, ao redor dele, né? Um monte de golfinho, um pouco na frente, um pouco do lado, e ele está indo, e ele ali nadando. Mais para frente ele percebe que embaixo dele tem um tubarão branco, tubarão. E esses golfinhos vão levando ele até o destino dele, até o final das 16 milhas. Os golfinhos, amado, eles têm um instinto de quando eles vão ser atacados, eles ficarem bem juntos, né? E ali o Senhor mandou aqueles golfinhos para proteger ele, porque se ele ficasse sozinho, o tubarão vinha e mordia ele, mas como ele estava rodeado de golfinhos, o tubarão ficou só por ali e depois saiu. O que eu quero falar, amado? Em congregação nós somos mais fortes, junto nós somos mais fortes, porque sozinho você não vai conseguir. Você foi criado para ser relacional, para se relacionar com as pessoas, para ser social, não para ficar numa caverna. Mas olha só, quando ele entra, amados, quando ele entra na presença do Senhor, quando ele entra no templo, olha o versículo 18, agora o Senhor começa a revelar o fim daqueles que estão lá fora. Por isso que há uma necessidade urgente de nós ministrarmos para os ímpios, para que não aconteça isso agora que nós vamos ler, e também ministrarmos para os de dentro, para que se estão passando ou vão passar, não cair nessa armadilha. Olha só o 18, certamente o põe em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína. Esse é o fim do ímpio. Olha o 19, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Meu Deus, olha, vai. Aleluia. Olha só, escuta você aí em casa aí, ó. Olha o 20, tá? Talvez você chegou aí agora, é Salmo 73, versículo 20. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu farás desaparecer. É rápido, é como um sonho, amados. Ninguém fica sonhando 24 horas, né? Uma hora nós temos que acordar. Então é como um sonho, né? Não é um sonho, às vezes tu está sonhando lá, bate uma coisa, buzina, tu acorda. Vai ser assim, rápido. Olha o 21. Quando o meu coração, ele reconhece, ó, quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja. Olha só, mano, o meu coração estava amargurado, por isso que eu tinha inveja desse povo. Então, amados, se você está na igreja com um coração amargo, pede para o Senhor vir trazer para ti a presença dEle, para Ele te encher da graça dEle, para mudar esse coração. Porque um coração amargo só vê defeito, não vê nada de bom, nada. Pode fazer um monte de coisa. Lá na empresa eu já falei assim, olha gente, eu já sei que de 30 e poucos, uns 10 não vai gostar do que eu vou falar, uns 15, mas não importa. Precisa acontecer. Então sempre no meio vai ter um ou outro amargurado, mas não importa. Temos que glorificar, nós temos que celebrar com aqueles que estão celebrando, porque se nós parar para ficar dando ouvidos para o coração amargo, a gente amarga também.
Pastor, mas eu não tenho ninguém aqui agora para dar ouvidos. Ouve a Jesus, que Ele tem uma palavra do céu para o teu coração a todo momento. Nem aquela mega cena lá, ó, de repente te dá direito de conhecer uma autoridade, um presidente, mas a vida eterna te dá acesso ao céu. Hoje você tem acesso a Cristo. Aqui, amado, pode ter uma vida de fartura e ser muito feliz, mas para muitos acaba tudo na sua morte. Olha só: tormento eterno, pranto e ranger de dentes, eterno juízo, esse é o fim. O fogo que nunca se apaga. Quem chega lá, amados, porque a gente fala que o inferno é aqui na terra, porque quem não tem Deus já vive o inferno, amém, mas é um estágio, não foi efetivado ainda, é um estágio, né? Então, aqui, enquanto nós estamos aqui, o nosso Deus é um Deus da segunda chance, da terceira, da quarta, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Mas lá não tem mais chance, não tem purgatório, gente, esquece isso, não tem. É em vida aqui, é em vida que nós vamos entregar o nosso coração a Deus. Vamos abrir, Salmo 1,6 diz assim, ó: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Olha só o 22, mais uma vez, porque na presença do Senhor, amados, quando nós estamos ali, sabe, com a mente, com o coração do Senhor em nós, a gente consegue entender isso, como ele fala: agir como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. É o que Asaf fala, amados. Muitas vezes a gente fala: meu Deus, por que eu fiz assim, né? Não tomei uma atitude sensata, agi pelo impulso, não pensei antes de falar, né? Muitas vezes fala primeiro, daí depois pensa. Então ele fala aqui, ó: fui insensato, né? Não agi como uma pessoa racional. Por isso que precisamos permanecer em Cristo, permanecer na presença dEle. Permanecer na presença dEle só não é aqui no culto, é na nossa casa, é no nosso trabalho, é lá na faculdade. Estar na presença dEle, amado, é toda hora estar ali falando sozinho com o Senhor. Minha esposa que fala: Diógenes, tu tá velho. Porque às vezes eu estou falando sozinho e fica ele fala: quer ver no carro então? Ela fala: tu tá velho, né? Aqui ele entende, amado, como ele estava equivocado. E é o que o Espírito Santo quer fazer no coração de você que está em casa ouvindo, ou de você que vai assistir essa ministração, ou de você que está aqui. Porque aqui, amado, quando a gente vem, né, muitas vezes a gente não conhece a vida, né? Hoje tem menos, tem vezes que tem 40, 50, 100 pessoas, e nenhum pastor aqui conhece a vida particular da pessoa lá, quando sai da porta para fora. E às vezes a gente está ministrando aqui, e às vezes um olha para o outro: não, mas aqui não tem ninguém aqui. Ei, amado, só Deus conhece, só Deus conhece no íntimo, né? Então, a palavra veio, né, que às vezes começa a tá começando a olhar lá para fora, né? Talvez você veio das festas, dessas coisas, e começou a olhar: pô, mas realmente, poxa, o ímpio parece que lá que dava tudo certo, os caras com carrão, com uma casa enorme, piscina, um monte de coisa, e vem para janeiro com essa mentalidade. Por isso o Senhor está nos alertando agora qual é o fim deles. Não tem nada para nós lá fora, amados. Nós precisamos ir lá fora sim para levar o Evangelho, mas não para invejar o que eles têm, porque Deus na eternidade já tem muito mais.
Muito mais, amado, se isso não for verdadeiro no teu coração, você vai ficar a vida inteira buscando bens materiais aqui na terra. Jesus não veio para isso, nem onde nasceu, nem onde foi sepultado, tinha um lugar próprio. A herança que o Senhor deixou foi a palavra dele, que está aqui, a Bíblia. Foi essa a herança que ele deixou para nós. 23, contudo, versículo 23, contudo sempre estou contigo. Olha só Asaf falando. É isso que nós temos que ter em mente, é isso que Deus quer. Contudo sempre estou contigo, toma as minhas mãos direita e me sustenta. 24, tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Aleluia, falando de uma eternidade. 25, a quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. Olha como mudou o coração de Asaf na presença do Senhor. Quem era Asaf lá no começo? Coração com conflito, cheio de questionamento, porque Deus não é bom, porque Deus não é justo. Olha só, e olha aqui Asaf: a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo. Ei, isso aí não é mais importante para mim. Não quer dizer que você não pode ter um carro, você não pode ter uma casa, você não pode ter bens, mas isso não vai me tomar, porque a minha alegria não está nisso, meu contentamento está no Senhor. Ele falou: o mais importante de tudo isso é estar junto de ti, Pai, porque em ti eu sou completo, em ti é o suficiente, em ti eu sou próspero, em ti. Olha o 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ministério de Louvor quiser estar vindo em nome de Jesus. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis. 28, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Aleluia. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Deixa eu repetir. Mas para mim bom é estar perto de Deus. Amados, não queira muitas vezes estar perto de pessoas influentes porque acha que vai te dar algum benefício. Esteja perto de Deus, porque Ele é dono de tudo. Esteja perto de Deus, Ele é soberano. Sabe, amados, quando eu voltei agora de férias, muitos ali na empresa começaram: pois é, mano, e agora, né? Como é que vai ser esse ano agora? Sabe, perturbado, né? O que vai acontecer? Porque está vindo vídeo que vai acontecer isso, vídeo que vai acontecer aquilo. Ei, dobra o teu joelho e clama ao Senhor, porque Ele está no controle da tua vida. Ei, amado, tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. E se Ele permitiu, Ele quer que a igreja se sacuda, que a igreja pare de ficar olhando para bens materiais e olhe para os seres humanos, que é o maior bem material, que o Senhor morreu na cruz. Porque tudo que você está vendo vai ficar. Vai ficar. E naquele grande dia o Senhor não vai perguntar que marca de carro que tu tinha, quem que tu era na empresa, né? Muitos falam: é cabeça ou é cauda? Porque acha que a pessoa que é um operador de máquina, então é cauda. Não tem nada a ver, não entendeu ainda. Ele não vai querer saber a tua posição, os teus diplomas, tá? Quanto que tu estudou, se tu é doutor, se tu é mestre, né? Tudo isso não é errado fazer, mas isso não impressiona Deus, amados. Se tu acha que Deus vai te impressionar quando tu chegar naquele grande dia com Ele, pelos teus diplomas, não vai. Mas Ele vai ver quantas vidas você evangelizou,
Quantas pessoas você falou de Jesus? Quanto você contribuiu para que Deus fosse glorificado aqui nessa terra? Isso você pode ter certeza. Mas não tudo aquilo que você conquistou aqui de terreno. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Baixa a sua cabeça, amado. Eu não sei como é que está o teu coração. Eu não sei como você voltou agora desse final de ano. Eu não sei se até quando essa palavra falou ao teu coração. Talvez você viu algumas coisas e questionou no teu coração. Talvez você já venha com tempo questionando no coração, achando que tudo você está fazendo é em vão, como Asaf ali no versículo fala: foi em vão eu ter me santificado, eu ter buscado, eu ter congregado, eu ter servido a obra do Senhor. Mas ali no 28 ele reconhece: tão bom é estar perto do Senhor, não preciso mais de nada, o Senhor é suficiente na minha e na sua vida. Não precisa ser agregado nada, não precisa ser adicionado nada, o Senhor já é completo. Porque quando o Senhor é completo, tendo ou não tendo, você tem a motivação certa, como Paulo fala, tanto na escassez quanto na bonança. Eu aprendi a lidar com os dois lados. O Senhor pode lhe prosperar? Pode, mas Ele conhece o teu coração, amado. Aleluia. Eu preciso de Ti no meu relacionamento com as pessoas, para ser mais amado, para ser mais amável com as pessoas. Eu preciso de Ti, Senhor, para falar com amor com as pessoas. Eu preciso de Ti, Senhor, para continuar esta obra, Pai, que não é minha, é Sua, Deus. Eu preciso de Ti. Fale do teu coração, amado, porque Ele conhece. Eu preciso de Ti para não desistir. Eu preciso de Ti para acordar pela manhã. Aleluia.
colocar a mão no teu coração. Nesse momento, fechar os seus olhos. Feche os seus olhos nessa hora. Coloque a mão sobre o teu coração. Peça ao Senhor nessa hora, debaixo dessa palavra, que peça que o Senhor Ele conceda graça, favor, para que você consiga discernir aquilo que é temporal e aquilo que é eterno, aquilo que é procedência do maligno e aquilo que tem procedência no Senhor. Peça nessa manhã, nessa hora, que o Senhor te conduza segundo a sua vontade, que as tentações e as seduções do mundo não venha o desviar do propósito eterno, do desígnio do Senhor. Que a fama, o sucesso, as riquezas terrenas não venha se transformar num atalho na minha e na sua vida. Antes o nosso coração esteja no Senhor, naquilo que é eterno. Antes o nosso coração esteja em Deus, não nas coisas vil, passageiras, momentâneas dessa terra, mas nas celestiais. Senhor, guarda o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos estar atentos, não distraídos nem dispersos, mas atentos à Tua voz, sensíveis ao Teu Espírito, Senhor, para que possamos cumprir cabalmente a nossa carreira, a nossa missão nessa terra, não nos desviando e nos afastando do Senhor. Guarda-nos, Senhor. Nos dá, a partir dessa manhã, dessa palavra, uma atenção redobrada. Nós repreendemos toda a seta do diabo, toda a ação do mal. Damos uma palavra de ordem agora, principados e potestades. Que seja desfeito, cancelado toda a obra do inimigo, e seja estabelecido a vontade, o querer do Senhor. Precisamos de Ti.